Tá aí, Luciano Rodrigues, um baita reforço pro Bahia. Fala, rapaziada, beleza? Demorou, mas chegou, hein? Luciano Rodrigues é o novo reforço do Bahia pro restante da temporada. E como prometido, o vídeo de hoje é te explicando como atua, quais são as características do novo reforço do esquadrão. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. Bom, rapaziada, quando a gente fala do Luciano Rodrigues num processo de construção ainda, de criações de jogadas, ele tem um costume muito positivo de ser um apoio. E aí, seja em corredor central, né, você vai perceber ao longo dos vídeos que ele cai bastante por dentro, quase que como um segundo atacante de bastante mobilidade. E ele busca dar esse apoio, né? Servir como pivô. E você vai reparar que não é apenas no corredor central, ele também faz um movimento de fora para dentro, saindo do corredor lateral para o corredor central, para liberar o corredor lateral para ultrapassagem, para o lateral passar, para outros companheiros. E ele busca a partir desse apoio frontal, em muitos momentos esse apoio frontal, buscando o passe para frente, né? Em companheiro já em movimento, né, com essa vantagem cinética do companheiro. Olha mais um outro exemplo que ele está saindo de fora para dentro e vai conseguir esse apoio frontal para frente, com um passe para frente na ultrapassagem do seu companheiro. Então é algo que caracteriza bastante o Luciano Rodrigues, principalmente nesse processo ainda de apoio à construção das jogadas, né? Como é que ele se movimenta, como ele se comporta com a equipe ainda em organização ofensiva, né? Rodando a bola para conseguir achar espaço. A gente está te mostrando exemplo justamente do que a gente está falando, desse apoio frontal dele, seja em corredor central, seja saindo de fora para dentro, e aí isso acaba gerou oportunidades lá para o Liverpool do Uruguai, que era a sua equipe, né? Ele também entrega bastante presença diária. Então, quando a equipe já está chegando ao último terço, ele é um atleta que vai dar peso à área, que vai conseguir encontrar alternativas. Nesse exemplo, ele vai conseguir uma antecipação e, na sequência, após antecipar, ele vai conseguir a finalização. Então, é um atleta que, de várias maneiras, entrega essa presença diária. Nesse outro exemplo, a gente está te mostrando num desmarque curto dentro da área, que ele vai conseguir finalizar, que ele vai conseguir fazer o gol. Ele também tem essa capacidade de desmarque curto na área, também bem forte. Olha como ele ataca no lado oposto, né? Esse desmarque no lado oposto, saindo de fora para dentro, nas costas do lateral adversário. Também é algo bem característico do Luciano Rodrigues. Nesse exemplo que a gente vai te mostrar, ele vai se desmarcar num ponto cego do zagueiro, dando passes para trás, para que ele ganhe tempo e espaço para finalização. Ele consegue fazer o gol a partir desse comportamento. Tem desmarque também dentro da área para ser passe de retorno, né, nessa bola rolada para trás, e aí também ele conseguir ter uma finalização, conseguir fazer o gol. Então é um atleta que entrega bastante essas valências. Também tem presença diária em ganho de segunda bola, em rebote. É um atleta que está sempre bem atento, ele sempre pisa na área, e não à toa ele consegue fazer gols com base nesses comportamentos. Mas é um jogador também com uma capacidade muito forte de atacar espaço, tá? Então é um atleta que também tem a virtude física, também tem a velocidade, tem a explosão para conseguir atacar espaço, um comportamento muito forte. Nesse exemplo, atacando o lado oposto, nas costas do lateral, no movimento de fora para dentro. A gente já tinha mostrado num desmarque curto, agora nesse movimento de ruptura dele, né, atacando o lado oposto, atacando espaço, né, percorrendo uma distância relativamente alta, relativamente grande, né? Também é um atleta que tem a capacidade de atacar espaço em transição ofensiva, né? Muda rapidamente esse comportamento, e aí também tem o gesto técnico, enfim, tem a qualidade para fazer o gol. Dificilmente ele se afoba na frente do goleiro, isso não preciso nem falar que é algo muito positivo, né? Mais um outro exemplo, como ele muda esse comportamento, como ele ataca esse espaço em transição ofensiva. Então é um atleta que pode ser muito importante, não só na equipe do Bahia, com a bola nos pés, tendo mais paciência, entrando mais em organização ofensiva, mas também é um jogador que entrega possibilidade em transição, em arranque, em contra-ataque, em explosão. É um atleta que tem essa virtude para atuar dessas duas formas. A gente sabe como o Rogério mescla, ele muda bastante com base no adversário. Ora uma equipe um pouco mais reativa, um pouco mais na transição, em outros momentos
acho que na maioria nessa temporada, tendo mais a posse em organização ofensiva. Esse exemplo dele atacando espaço no tiro de meta, não é necessariamente numa transição, né? A equipe estava com a posse, mas enfim, mostra o comportamento, ó. Mais outro exemplo de transição, só que nesses exemplos que a gente vai te mostrar, é um ponto muito forte também no jogo do Luciano, que é a finalização de fora da área. Ele arrisca bastante, ele tem um bom chute de média a longa distância e ele faz gols, fez muitos gols no Liverpool. Assim, a gente mostrou na transição, agora ele sendo um apoio com passe lateral, ele vai conseguir essa finalização, vai conseguir esse gol de fora da área, né? Mais outro exemplo aqui pela seleção uruguaia, como ele gera apoio, né, baixando para gerar apoio lateral e conseguir a finalização com o pé não dominante, com a perna esquerda. Então é um atacante muito jovem ainda, mas que tem muitas boas virtudes, né? É um atleta que também tem um entendimento de finalização de fora da área após passe de retorno, né? Então essa bola entra na profundidade, retorna e ele tem essa capacidade de finalização, sempre muito bem posicionado, próximo do centro de jogo, né? E isso acaba gerando bastante finalização para ele. Olha lá, mais um exemplo, novamente, né? A bola entra e volta com passe de retorno, ele consegue a finalização, consegue fazer esse golaço aí contra a seleção equatoriana. Outro exemplo, né? Bola entra, volta, ele também consegue fazer um gol aí pela Campeonato Sub-20, né, contra a Venezuela, mas é um atleta que também tem uma capacidade muito forte de cobrança de falta, e aí ele varia bastante a batida, né? Nesse exemplo aqui é uma pancada, né, uma batida um pouco mais seca, ele consegue fazer um gol, mas ele não se resume apenas a essa batida um pouco mais seca, né, um pouco mais forte. Ele tem ele varia bastante essa batida na bola, né? Eu estou te mostrando esse exemplo em que ele consegue bater com a chapa do pé por cima da barreira, né? Diferente da última batida que nós te mostramos. No terceiro exemplo, nesse aqui, já fica no meio termo, né, entre a batida seca e a batida com a parte de dentro do pé, e também ele consegue fazer o gol. E mais um outro exemplo aqui pela seleção uruguaia sub-20, que ele consegue fazer esse golaço também com uma pancada mais seca, cruzada, né? A bola acaba encontrando o ângulo. E ele é um jogador que também encontra bastante assistências de diversas maneiras, tá? Ele tem uma noção de encontrar companheiros em vantagem, né? Seja cinética e posicional. Nesse exemplo aqui é uma vantagem cinética e posicional do companheiro com passe de fora para dentro, né? Consegue encontrar um companheiro numa situação muito mais favorável. O outro exemplo, esse aqui que a gente está te mostrando, ele vai encontrar um companheiro numa vantagem cinética, né, num movimento de ultrapassagem, e aí é o passe de dentro para fora, e também acaba gerando gol, acaba gerando uma assistência pro Luciano Rodrigues. Então é um jogador muito interessante, muito inteligente, eu acho que tem muito para agregar para a equipe do Bahia. Capacidade de cruzamento, encontrando lado oposto da jogada. Foi um atleta que também conseguiu assistências lá no futebol uruguaio, assim, com esse comportamento, né? E a batida dele é muito boa, o gesto técnico do Luciano Rodrigues é muito positivo. Aqui é uma jogada de 1 contra 1, ele consegue partir para o pé dominante e aí efetua o cruzamento do lado oposto da jogada, uma assistência para ele, um gol para a seleção uruguaia. E é um jogador que a gente já tinha falado, né, que também ele tá sempre atento, sempre pisando na área, ganha a segunda bola e também consegue, aí deu o chapéu, né, tem o gesto técnico, a qualidade técnica, e também tem uma capacidade de realizar assistências com passe de retorno, né, essa bola rolada para trás para encontrar o companheiro numa situação mais favorável. Esse é o primeiro exemplo, e o segundo exemplo que nós vamos te mostrar é exatamente assim, né, 1 contra 1, consegue encontrar esse passe de retorno. Então tá aí, Luciano Rodrigues, um baita reforço para o Bahia. E aí, acha que ele vai dar certo no esquadrão? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.